Pois bem, pessoal, hoje a aula de hoje vai ser um pouco diferente. Hoje eu vou dizer quais são os programas que eu uso para editar imagens, criar imagens e os sites que eu uso para baixar imagens. Por exemplo, essa imagem aqui, se vocês perceberem, a, a tela de fundo dela está transparente, que é o ideal para você construir sprites, certo? Então, os sites que eu uso, aliás, os programas que eu uso é o Photoshop, que é um programa muito bom para editar imagens, muito bom, muito completo e complexo. E também eu uso esse daqui, que é o Picosmo Tools, que também serve para editar imagens. Ele é muito bom também para editar imagens, só que eu prefiro o Photoshop. Eu utilizo esse mais para coisas mais simples, por exemplo, mas para coisas mais complexas, sprites mais complexos, que exigem mais ferramentas, eu utilizo o Photoshop, que eu acho bem mais completo. Os sites que eu uso para baixar imagem, o site que realmente eu uso é o FreePic. É um site que tem um banco de imagens gratuitas muito grande. Então, por exemplo, se eu colocar com o nome aqui moléculas, colocar aqui um nome moléculas, eu vou achar um banco muito grande de imagens gratuitas. Por exemplo, esse símbolo aqui indica que é pago, mas, por exemplo, todas essas outras, elas são gratuitas. Então aqui tem muitas imagens para você baixar e utilizar como tela de fundo, ou então mesmo como sprites. Por exemplo, tem vetores, tem imagens, tem PSD, tem ícones. Então é um site muito bom para baixar imagens. Tem só esse? Não, tem vários sites. Se você der uma pesquisada e colocar sites gratuitos para baixar imagens, vai aparecer um monte. Então, mas esse é o que eu uso mais. Então você pode vir aqui em download e baixar essa imagem, por exemplo, aqui. Muito bonita essa imagem, não é? Enfim, então esse é o site que eu utilizo para baixar imagens. Por exemplo, se você procurar aqui no Google uma imagem do sprite que você queira, por exemplo, eu vou colocar aí sprite de fogo, e você vir aqui em imagens, você vai perceber que a maioria ele não vem com a tela removida, ou seja, não vem com a tela transparente, porque o ideal é trabalhar com o formato PNG. Então, por exemplo, se eu salvar essa imagem aqui, salvar como? Beleza, eu salvei a imagem. Você pode ver que a imagem ela está em JPG, ou seja, não é o formato apropriado. Não é o formato apropriado. Então, se eu vir aqui, eu posso remover o fundo dessa imagem. Porque olha aí, se eu adicionar essa imagem no construct, vou adicionar aqui. Vou adicionar esse sprite aqui. Você pode ver que ele não removeu, não está removido essa parte aqui em branco. Por quê? Porque o formato ele não é apropriado e você também baixou a imagem sem um fundo transparente. Então fica meio estranho, né? Uma coisa assim, sem sentido. Fica uma coisa muito estranha. Então para remover esse fundo, você vai no Photoshop, você pode abrir a imagem. E aqui você pode ir apagando. Por exemplo, você pode usar essa ferramenta de varinha que serve para selecionar. Você pode pegar a borracha e ir apagando. Ou, na verdade, a borracha você pode ir apagando aqui. Certo? Ou você pode remover logo o fundo completamente. Por exemplo, você clica aqui para remover logo o fundo. E dá e apaga. Por exemplo, você pode selecionar essa parte aqui. Você seleciona toda essa parte e vai e aperta em backspace para apagar tudo, entendeu? Ó, você pode ver que o fundo agora ele tá como se fosse realmente removido. Esses quadradinhos aqui indicam que a tela está transparente. Então, se eu salvar no formato que geralmente é o mais comum, que o pessoal mais utiliza, o JPG, por exemplo, você salvar a tela, eu vou substituir. Pronto. Se eu adicionar novamente o sprite, já com aqueles negócios removidos,
mesmo assim, ainda vai aparecer essa parte branca. Por quê? Porque o formato que eu utilizei não é apropriado. O formato que eu tenho que utilizar é o formato PNG, que é o formato que permite você salvar essa configuração com o fundo transparente, entendeu? Com o fundo transparente. Então, se eu inserir aqui novamente a imagem, lembrando que se você já esqueceu como é que insere essa imagem, na verdade, como é que insere essa imagem, eu vou fazer novamente para vocês entenderem, para caso você tenha esquecido como é que insere essa imagem. Você vem, clica aqui, inserir novo objeto, vem Sprite, inserir Sprite. Eu estou explicando novamente porque às vezes as pessoas esquecem. Enfim, eu venho aqui na pasta, escolho aqui a imagem que eu vou querer para ser meu Sprite. Você pode ver que tem duas opções aqui, ó. Uma está em PNG e a outra tá naquele formato. Então eu posso escolher aqui o formato PNG. Então já vai aparecer aquela imagem que eu salvei em PNG. Então quando eu abrir, você pode ver que a imagem já está com o fundo removido. Então é assim que eu faço para poder criar sprites. Então se eu der um play aqui, você pode ver que já está com a tela de fundo removida. Então é isso. A aula de hoje foi só uma coisa mais básica mesmo, para vocês entenderem como é a criação de sprites. Porque geralmente eu prefiro criar sprites. Por exemplo, eu posso utilizar o Photoshop para criar sprites. Por exemplo, com a ferramenta caneta, eu posso ir criando aqui sprite. Por exemplo, eu posso criar um sprite aqui, sei lá, vamos aqui criar um sprite aqui de um personagem, sei lá, vou criar um sprite aqui do Pica-Pau, por exemplo, sei lá, um sprite aqui do... Pessoal, não repare muito bem no meu desenho, porque é muito horrível desenhar no Photoshop. Mas vamos dizer aqui, vamos utilizar a imaginação. Pronto, eu criar aqui um sprite aqui do Pica-Pau, por exemplo. Então, com a ferramenta caneta, eu posso ir criando aqui vários personagens, enfim, uma infinidade de coisas. Eu estou fazendo uma coisa apressada aqui só para mostrar mesmo. Mas você pode criar personagens com aquela aparência em 8 bits também, ou em 16 bits. Então o Photoshop é uma plataforma muito boa mesmo para você trabalhar, para você criar sprites de acordo com a sua necessidade. Eu criei muitos sprites para meus jogos. Tipo, apesar de eu não dominar muito bem a técnica de desenhar, eu ainda consigo criar algumas imagens que realmente dá pra ficar bonitas, entendeu? Por exemplo, sprites mais complexos eu não sei desenhar. Até eu sei desenhar alguns, mas é muito difícil e consome muito meu tempo. Então eu prefiro baixar imagens ou então criar sprites mais simples. Até porque os meus jogos, eles não exigem um sprite bem complexo. Por exemplo, esse daqui eu baixei esses sprites da internet, mas outros sprites, por exemplo, das moléculas que eu utilizo nos meus jogos, que inclusive eu vou deixar aqui no link da descrição o link do jogo que eu criei, eu mesmo criei as moléculas no Photoshop, entendeu? Tem outros programas que você pode construir sprites, mas o Photoshop para mim é aquela ferramenta mais completa de todas. Então, obrigado pela atenção de hoje. Hoje a aula foi assim, uma coisa mais diferente. Hoje a gente não realmente mexeu com a plataforma Construct, mas na próxima aula a gente vai voltar de novo com as aulas tradicionais. Então, uma coisa que eu queria explicar também é a questão das leis. Por exemplo, eu tinha explicado naquela outra aula sobre a questão desses cadeados e também das leis. Então, ideal, você pode ver que eu criei uma layer para os sprites e uma layer para a tela de fundo. Então, se você for organizar, você pode também criar várias layers para cada sprite, dependendo da sua necessidade. Então, você pode ir criando várias layers para cada sprite. Por exemplo, se eu quiser que esse sprite fique numa layer separada, eu venho aqui, escolho a layer no qual
eu quero que ele fique. Por exemplo, a layer que eu criei agora é a layer 2. Então, se eu sumir com a layer 2, se eu botar, ficar transparente, você pode ver que só esse sprite sumiu. Por quê? Porque só ele está nessa layer aqui. Então, foi só uma coisa bem rápida mesmo, só para explicar uma coisa que eu tinha esquecido de falar na outra aula. Mas a aula de hoje foi um pouco assim mais resumida, mas é isso. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida você pode comentar aí nos comentários. Porque a plataforma, o jogo, você não pode construir sozinho. Você até pode construir sozinho, mas um jogo muito grande você vai exigir designs, entre outras coisas. Então, você precisa dominar também essa parte do design do jogo. Até porque o jogo não é só programação. O jogo também depende também do design do jogo, enfim. Então, jogos simples, você mesmo pode construir o design do seu jogo. Ou então você pode procurar uma pessoa para criar os sprites de jogos, que é isso que programadores fazem. Enfim, a aula já está ficando longa. Obrigado pela atenção. E próxima aula a gente volta com Construct. Obrigado.